Paz, irmãos, tudo bem? Amém. Que bom estarmos aqui nessa manhã, né? Mais um dia para poder cultuar ao Senhor. Como é bom ver cada um de vocês que está aqui. O pastor está lá na EMF, né? Está tendo a formatura agora de manhã e ele foi lá. A Isabelle está formando também, a Júlia está participando como supervisora, né? Tem um outro nome que fala, mas então, obreira, isso. E então tem uma turma da igreja nossa que está lá, né? O pessoal da Cíntia, tem outros jovens também que estão lá. E o pessoal da EMF, vocês não viram eles hoje, mas a gente que estava aqui mais cedo, nós vimos, e eles foram para lá então, passaram uma semana aqui conosco, trabalhando, evangelizando, e foi uma bênção. E muito bom ver a igreja servindo, né? As irmãs que estavam aqui dia após dia servindo, com alimentação, com o cuidado que eles precisavam, tudo isso faz parte da obra de Deus. Tudo isso é nossa, a igreja trabalhando. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada pessoa que trabalhou. Eu sei de algumas, mas eu não vou citar nome porque eu vou esquecer algumas, né, que trabalharam aqui durante essa semana. E foi uma bênção ter o pessoal da MF aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito importante, muito impactante. Um texto que nós conhecemos, um texto bastante conhecido, né, no nosso meio, que é sobre a crucificação, o julgamento de Cristo. E por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 27 de Mateus. Mateus 27, nós vamos ler alguns versículos. Então, nós vamos ler hoje Mateus 27, versículo 11, e nós vamos ler até o 26. Texto um pouco maior, mas que vem tratando sobre essa temática muito importante. A minha versão é NVT, uma versão um pouco mais nova, e talvez algumas palavras mudem em relação à sua, mas eu queria ler nessa versão porque ela tem um entendimento muito bom sobre esse texto. Não sei se aqui está na NVT. NVT. O pessoal é fera. Isso aí. Todo mundo achou? Mateus 27, versículo 11. Mateus 27, 11. Bem, vamos ler? Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador liberar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro, famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês.
Todo o povo gritou em resposta que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler vários versículos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, a tua palavra ela é viva, ó Deus, e nós queremos que o Senhor fale conosco. Me usa, ó Deus, que eu possa ser boca do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, edifique corações, transforme vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado e que cada um aqui possa, ó Deus, levar a sua mente cativa a essa mensagem, que o Senhor possa falar nessa manhã, como já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 27 traz esse episódio muito marcante na história do Evangelho, muito marcante na história do cristianismo, que é justamente o julgamento de Jesus. Esse episódio, para quem estuda direito, vai reconhecer, porque o direito diz que esse é o julgamento mais importante da história da humanidade, porque foi julgado justamente o homem mais importante da história da humanidade. Cristo estava sendo julgado diante de um tribunal, diante de um júri, diante de um juiz. E nós vemos então um contexto bastante turbulento em que esse julgamento acontece. Nós vemos que Pilatos era o governador da Judeia. Ele era aquele que governava a região onde Jesus estava sendo condenado e onde ele foi então crucificado. Então Pilatos era um governador romano e ele estava sob o poderio de Roma, né? Ele julgava as causas em relação ao Império Romano. Nós acabamos não orando aqui pelas crianças, né? Mas elas estão subindo ali, que Deus abençoe cada uma. Se tiver ainda disponível, vou dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta. É o trio dinâmico aqui, ó, quarteto. É, não é? Cada hora vem mais um, amém. Maravilha. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Deus, nós colocamos diante do teu altar a vida dessas crianças. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-las em nome de Jesus. Que essa lição, o culto que for dado ali em cima, Deus, que o Senhor possa conduzir a vida dos professores, a vida, ó Deus, de cada um que está ali. E que o seu nome seja glorificado. Que essa mensagem, ó Deus, alcance esses corações. Eles são presente da nossa igreja. E nós queremos cuidar dessas crianças. E por isso, ó Deus, nós colocamos diante do teu altar, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, que eles possam levar essa semente por toda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, recapitulando aqui, né? Nós estamos falando sobre o julgamento de Cristo, não é isso? Pôncio Pilatos era quem? Governador. Aí, ó, não esqueceram não, exatamente. Pilatos, então, era governador da região da Judeia, a qual Cristo foi ali julgado, condenado, e o local onde ele foi crucificado. Existia outro governador de outra província, que é Herodes. Herodes era um governador da província da Galileia. A gente vê no texto, em outros evangelhos, que Pilatos envia Cristo para Herodes, para que Herodes pudesse julgar Cristo, porque Cristo viveu ali, né, seu ministério na Galileia, como se fosse uma província, um estado diferente, para a gente entender. Então Pilatos envia Jesus para Herodes, governador da Galileia. Herodes então fala, não, isso não é comigo não, resolve aí os pepinos seu, que isso não é comigo. E volta então para Pilatos. E nesse período, o governador, ele era chefe, né, de um imperador. O Império Romano tinha um imperador. Você lembra quem era o imperador na época em que Cristo foi julgado?
Oh, eu confundi, eu tive que pesquisar. O imperador romano naquela época era Tibério. A gente pensa sobre César, né? César Augusto, que era o grande imperador. O César, que aquela famosa frase, dai a César ao que é de César. Porque César foi o imperador primário do Império Romano e as moedas tinham ali o rosto de César. E aí, quando Jesus nasce, quem era o imperador era o filho desse César famoso, que também é chamado César. Mas nesse período em que Cristo está sendo julgado, já lá com seus 33 anos, o imperador era Tibério. Então nós temos aqui um contexto jurídico em relação a esse julgamento. Existiam leis, existiam procedimentos, existiam governantes que governavam sobre o povo judeu. Lembrando que o Império Romano subjugava o povo judeu. O Império Romano, de certa forma, até escravizava esse povo. Então nós vemos esse contexto turbulento em que Jesus é julgado. Então nós sabemos que Cristo ele é preso pelo povo judeu. O próprio povo judeu o prende quando ele é traído lá no jardim do Getsêmani. E então esses líderes do povo judeu, os líderes dos religiosos, eles prendem a Jesus, levam até o Sinédrio e começa então um julgamento religioso. Começam a acusá-lo de várias coisas, mas esse julgamento não tem o poder de matar Jesus. Então eles decidem, vamos levar isso para Roma, vamos levar isso para a lei de Roma, para que então o governador possa julgá-lo e matá-lo. A intenção do povo judeu, dos sacerdotes, dos líderes religiosos era matar Jesus. E vendo que esse julgamento no Sinédrio não resultaria nisso, vamos levá-lo até Roma, vamos levar até o Império Romano, para que o governador então possa crucificá-lo. Então eles levam de fato Cristo a Pôncio Pilatos. E é esse texto que nós lemos. Nós vemos que eles entregam Cristo ao governador e começam então a acusá-lo de várias acusações, mas algumas delas mais importantes. Pilatos, a gente vê no texto, não consegue ver em Cristo a acusação. Olha, vocês estão acusando ele de algumas coisas, mas eu não vejo culpa nele. Nós vemos que Pilatos chama Jesus para uma conversa particular e fala, olha, você está vendo o que o povo está dizendo com você? Você está vendo essas acusações, você quer se defender disso? E Cristo, então, fica em silêncio. Pilatos fica confuso porque esse homem não cometeu nenhum crime em relação a Roma. Ele se diz aí como rei, como é a acusação, porém, para o Império Romano, não há por que matá-lo, não há por que crucificá-lo. Mas só que Pilatos está diante de uma situação muito complicada. Ele vê os líderes religiosos que trazem Cristo para ele, acusando, olha, ele se diz rei. E olha, não existe outro rei no Império Romano. A acusação que eles dizem sobre Cristo é para poder fazer com que Pilatos possa matá-lo. Eles acusam, olha, ele diz ser rei. Se Pilatos não o pune, admitiria que existia um outro rei em Roma. Isso era inadmissível. Como que ele teria sua relação com o imperador Tibério? Como que Tibério ficaria sabendo que lá na província de Pôncio Pilatos um homem se declarou como rei e Pilatos não fez nada? Essa é a acusação que os líderes religiosos então fazem contra Cristo, tentando fazer com que Pilatos possa incriminá-lo. Nós lemos um texto que a esposa de Pôncio Pilatos entra em cena e diz para o seu marido, olha, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Vai lá no pé do ouvido dele e diz, olha, esse homem é justo, esse homem é inocente. Eu tive um sonho perturbador sobre ele. Cuidado com o que você vai fazer. E olha, existem algumas vozes, uma dica para nós maridos, que nós devemos escutar. A da nossa esposa é uma delas. Se a esposa chegar para você e falar, olha, eu tive um sonho, você escuta, viu? Não dá uma de espertão, não. Tem 3 vozes que o homem tem que ouvir. Primeira, a voz de Deus. Segunda, a voz da esposa. Segunda, a voz do Waze, para você não errar o caminho, tá? Porque o homem não gosta de ouvir a voz do Waze, então se você estiver dirigindo, escuta a voz dela, não tem problema. Mas certo é que essa mulher chega para Pôncio Pilatos e diz, olha, tive um sonho perturbador. Ele é um homem justo.
Em outras versões, ele é um homem inocente. Possivelmente, Pôncio Pilatos, no dia seguinte, ouviu uma frase que todo homem conhece. Eu te falei. Aí, ó, como é que você sabe? Eu te falei. Possivelmente, a Bíblia não relata, mas no outro dia teve uma conversa séria dentro dessa casa. Eu te falei. Certo é que Pilatos está diante de uma situação. A esposa diz, olha, ele é inocente, tome cuidado. Os sacerdotes estão acusando, ele se diz rei. Como é que você vai ficar em relação a Tibério se você não acusar esse homem? O povo começa a gritar, olha, liberte Barrabás. E o próprio Pilatos não vê acusação nenhuma. Ele então, como eu disse, envia Jesus a Herodes. Herodes, que era o governador da outra província, também não vê crime nenhum, devolve para Pilatos novamente. E agora nós temos Pilatos diante de uma situação e de uma pressão muito grande. E é nesse momento em que ele está em dúvida do que fazer, que o texto diz que ele dá e ele faz uma pergunta que talvez seja uma das perguntas mais importantes que nós temos na Bíblia. O que faremos, então, com Jesus, chamado Cristo? O que faremos com Jesus, chamado Cristo? Olha, esse julgamento aconteceu há 2000 anos atrás, mas essa pergunta ressoa até hoje nas nossas vidas. O que faremos com Jesus, chamado Cristo? O que nós temos feito com Jesus, chamado Cristo? O que você tem feito com Cristo? O que você tem feito diante de uma situação de pressão? O que você tem feito em uma situação de dúvida? Pilatos estava ali, olha, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, eu estou com dúvidas. Uns dizem umas coisas, a minha cabeça diz outra, a minha esposa diz outra, e ele pergunta, o que farei então com Jesus chamado Cristo? Essa pergunta, ela deve chocar a gente, ela deve marcar a gente, ela deve criar um ponto de interrogação na sua cabeça, porque é uma pergunta muito séria, é uma pergunta muito impactante. O que nós estamos fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com este chamado Cristo? Nós vemos então que Pilatos está pressionado por todos os lados e ele decide então tomar uma decisão. Só que para a gente entender essa decisão que Pilatos toma, eu queria trazer 3 pontos importantes sobre esse julgamento. O primeiro deles é por que Jesus foi julgado? Qual era essa acusação que ele estava sofrendo? Por que Jesus foi julgado? E nós temos Mateus 27, versículo 37, dizendo assim, por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele. Qual que era a acusação? A acusação contra Cristo foi escrito no madeiro e colocado sobre a cabeça de Jesus na cruz. E essa placa dizia, este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação feita contra Cristo é, esse é o Rei dos Judeus. Jesus foi julgado porque eles falavam, esse é o Rei dos Judeus. João capítulo 19, de 19 a 22, vem escrito, Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse, sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. O assunto central da acusação é Cristo ser Rei dos Judeus. Se Pilatos deixasse ele vivo, Pilatos estaria admitindo, esse é um rei. E como eu disse, o Império Romano não admitia outro rei. Os judeus dizem, não, ele é quem diz ser Rei dos Judeus. E o texto de Mateus vai afirmar que eles o acusam por inveja. Os líderes religiosos acusam Cristo por inveja. E o acusam, ele diz, ser Rei dos Judeus. Nenhum desses lados querem reconhecer Cristo como Rei.
Pilatos não o reconhece por causa do Império Romano. Os líderes religiosos não o reconhecem por causa de inveja. Nós vemos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, dizer: diante de Deus, que todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O imperador tinha o título de ser Senhor dos Senhores. Então, nós vemos naquela época de escravos, eles vendiam, comercializavam escravos, e quem tinha um escravo era um senhor de um escravo. Quem tinha muitos escravos eram considerados senhores de escravos. E sempre tinha uma hierarquia. E no Império Romano, o maior senhor dos senhores era o imperador. Uma outra pessoa dizer que era senhor dos senhores era uma blasfêmia contra o imperador. Eles não aceitavam isso. E é justamente isso que os líderes usam para acusar. João 18:37 vem dizendo: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Toda a obra redentora de Cristo culmina no senhorio de Cristo sobre nós. Eles os acusavam de Cristo ser rei, mas eles não sabiam que era uma acusação verdadeira. Cristo era de fato rei. Cristo é de fato rei. Cristo veio ao mundo como rei. Cristo ascendeu aos céus como rei. Cristo retornará a essa terra como rei. Eles os acusam, achando que era algo para movimentar uma condenação, mas eles não sabiam que de fato Cristo é sim Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela placa escrita na cruz do Calvário significava uma verdade: este é Rei, este é Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do versículo 15 ao 16, está escrito uma descrição sobre Jesus quando volta a essa terra. E nós vemos essa descrição de João dizendo: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo voltará. A mesma inscrição colocada numa placa sobre sua cabeça na cruz, agora está escrita no manto da sua roupa. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nunca deixou de ser. E aí nós voltamos a essa pergunta: diante disso, o que faremos então com Jesus, chamado Cristo? O que nós faremos diante de um rei? Sabe o que nós faremos? Reconhecê-lo, que ele é rei. O que nós faremos diante de Cristo? Reconheça que ele é rei e Senhor sobre sua vida. Nós vemos Lucas, capítulo 6, versículo 46, dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Reconhecer a Cristo não é só dizer da boca para fora: olha, o Senhor é rei, levantar as mãos. Não, não é só isso, mas sim obedecê-lo. Reconhecer Cristo como rei é fazer aquilo que ele manda, é obedecer aos seus preceitos. Reconhecer a Cristo como rei é viver uma vida diante do Senhor, é viver uma vida entregue ao Senhor, obedecendo os seus preceitos. Reconheça Cristo como Senhor e Rei sobre sua vida. Nesse contexto do julgamento, nós temos um outro ponto importante em relação a Pôncio Pilatos, que é justamente a sua omissão. Pôncio Pilatos omite. Ele foi um homem omisso diante desse acontecimento. Nós temos o livre arbítrio, todos nós temos. Nós somos livres para poder escolher, para poder definir
aquilo que nós fazemos ou não, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. O princípio bíblico muito comum é sobre a semeadura e a colheita. A Bíblia fala, olha, você não tem como plantar maçã e colher limão. Você não vai plantar abacaxi e vai colher melancia, não. Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você planta bênção, você vai colher bênção. Se você planta maldição, você vai colher maldição. Eu vejo muitas vezes, isso chega a mim, algumas pessoas, olha, eu preciso de ajuda porque na minha casa está complicado. E quando você analisa a casa, uma casa de desobediência, de falta de respeito, de palavrões, de brigas, irmãos, isso é um plantio. Não há como colher algo diferente. Cristo pode entrar e modificar, sim, mas há uma colheita sendo feita, aliás, uma plantação sendo feita diariamente num ambiente como esse. Como querer colher algo diferente? Quando nós dissemos para os nossos filhos, e eu sempre falo isso, olha, você é difícil demais, você é complicado, você é desse jeito, você parece seu avô, você parece a sua avó, E olha que eu estou sendo bem comedido nas falas aqui, a gente escuta coisas muito piores. Quando você diz isso para o seu filho, você espera que quando ele crescer, ele seja o quê? Isso que você falou. É uma plantação na vida dessa criança. E lá na frente será isso que você falou. Mas ao contrário, quando nós plantamos bênção, meu filho é uma bênção. Você é forte, você é corajoso, você é um menino de Deus, você é inteligente. Por mais que a situação seja difícil, plante isso na vida do seu filho, da sua filha. Você é vencedor. E você colherá um filho abençoado, vencedor, inteligente, forte, porque isso é plantação, isso é um princípio bíblico. Nós vemos em Deuteronômio 30, versículo 19, dizendo, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus coloca uma situação diante do povo. Olha, vocês têm duas escolhas, dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham. Jesus ainda dá dica, né? Deus ainda dá dica. Escolham a vida, escolham a bênção, para que vocês vivam, não só vocês, mas os seus descendentes. Nós temos liberdade de escolhas, mas somos escravos das consequências das nossas escolhas. Nós precisamos atentar a isso. Voltando para o nosso contexto, João, capítulo 18, versículo 33, um novo relato, um novo diálogo entre Cristo e Pilatos. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Sabe algo que Cristo o questiona? Você conhece a mim por sua convicção? Ou você fala de mim do que escutou dos outros? Isso é uma pergunta matadora. E olha que Jesus era muito educado, porque se fosse hoje, né, talvez a gente falaria um pouco mais diferente. Mas Pilatos pergunta, você é de fato o rei dos judeus? E ele pergunta, olha, isso vem do Senhor? Ou foram os outros que lhe falaram a respeito? Certo é que Pilatos então apresenta Barrabás e joga essa responsabilidade para o povo. Olha, eu não vou decidir isso. E aqui nós vemos a omissão de Pilatos. Eu não quero, eu não vou decidir. Talvez Pilatos queria até soltar, porque o texto faz menção disso, de querer soltar a Cristo, não via nele acusação, a sua mulher já tinha no seu ouvido. Ele queria dar atenção à sua esposa. Certo é que a pressão era tamanho que ele fala, sabe de uma coisa? Vou apresentar aqui um grande criminoso. E ele deve ter pensado assim, pega o pior que tiver lá dentro, porque com certeza
entre Jesus e o pior, eles não vão escolher o pior. E aí Jesus vai ser liberto e está tudo certo. Eu imaginando, né? Certo é que traz Barrabás, e o texto diz que era um grande criminoso, era grande a sua maldade, e coloca diante do povo. E para sua surpresa, o povo escolhe Barrabás. Solte Barrabás, crucifique Cristo. Pilatos, naquela situação de pressão, ele joga essa responsabilidade para o povo. E olha quanto que nós vemos hoje de cristãos terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Cristãos terceirizando uma responsabilidade que Deus nos deu. Olha, eu até creio, mas eu não quero me responsabilizar. E assim como Pilatos fez, pega uma bacia de água aí, lava suas mãos. Esse sangue não é meu. Essa responsabilidade não é minha. Eu estou omitindo desse julgamento. Eu estou saindo dessa responsabilidade. Irmãos, isso não aconteceu só com Pilatos. Isso acontece hoje, infelizmente, na vida de muitos cristãos, lavando as suas mãos diante da responsabilidade que Deus nos deu. Jonatas, como que eu faço isso? Olha, quando nós temos oportunidade de falar de Cristo para alguém e a gente pensa, não, isso não é comigo, eu tenho vergonha, o que essa pessoa vai falar, o que eles vão pensar, o que vai acontecer? Nós estamos lavando as nossas mãos. Quando nós temos oportunidade de orar por alguém e a gente, não, eu não sei orar, isso é coisa do pastor, vai para a igreja que lá alguém ora por você, nós estamos lavando as nossas mãos. Quando nós temos oportunidade de fazer um devocional, ter um tempo com Deus em casa, e nós, eu vou fazer qualquer outra coisa, dia após dia, nós estamos lavando as nossas mãos. Quando nós somos convidados a participar da obra de Cristo, seja na igreja ou em qualquer lugar, e nós, não, isso não é para mim, eu tenho outro compromisso e eu não vou, nós estamos novamente lavando as nossas mãos e terceirizando uma responsabilidade que era nossa. Pilatos se omitiu diante do maior julgamento da história. Pilatos transfere a responsabilidade para outros e ele se torna um homem omisso. Lava suas mãos. Mateus 10, 32 a 33 está escrito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Negar a Cristo são em atitudes. Claro, negar a Cristo verbalmente é possível, mas muitas vezes nós negamos a Cristo no nosso dia a dia. Estamos lavando as nossas mãos e se omitindo de uma responsabilidade que é nossa. Um terceiro ponto sobre esse julgamento, já para finalizar, é o que seria que norteou essa escolha errada de Pilatos. 1 Coríntios 2, versículo de 6 a 8, vem falando: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Um dos pontos que fez com que Pilatos decidisse errado, porque ele não conhecia quem Cristo era. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha revelação de quem Cristo era. Tanto é que a gente viu o diálogo: olha, você é de fato o rei dos judeus? Onde Deus pergunta: isso é você que pensa ou ouviu de alguém? Cristo é rei dos reis, mas Pilatos não sabia disso. Pilatos não tinha conhecimento dessa verdade revelada. João 19, de 10 a 11, está escrito: então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus então respondeu: o Senhor, dizendo para Pilatos, o Senhor, você, não teria nenhuma autoridade sobre mim
se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Nós vemos um contexto em que Pôncio Pilatos toma uma decisão errada porque não sabia quem Cristo era. E olha, vou dizer algo para você que pode parecer um pouco perturbador. Eu e você não temos como usar essa desculpa. Talvez Pôncio Pilatos poderia, talvez, mas eu e você não temos como usar essa desculpa. A verdade está aqui, ó, revelada. Domingo após domingo, culto após culto, a verdade tem sido revelada nessa igreja. Eu estou vendo aqui e não tem nenhum visitante na nossa igreja hoje. Ah, tem uma senhora. Como é que você chama? Desculpa. Adriele? Adriele, seja bem-vinda. Mas aos demais, que são, que nós já conhecemos, todos nós sabemos a verdade revelada. E nós não temos mais como usar essa desculpa. Olha, eu não sei quem é Cristo. Eu vou tomar uma decisão porque eu não sei quem é, eu não conheço. Não, nós não temos mais essa desculpa. Nós sabemos quem Cristo é porque a verdade já foi revelada a nós. Hebreus 10, 26 a 27 vem dizendo: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Nós não podemos mais usar essa desculpa. Eu não o conheço. E o texto vem dizendo: olha, aquele que continua a prática do pecado, para esse não há mais sacrifício. Só resta juízo. 2 Pedro 2, de 20 a 21, está escrito: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Aquele que vive uma vida sem se entregar a Cristo, e a partir de um momento entrega a sua vida a Cristo, e o texto vem dizendo: se ele volta a um estado muito pior. E olha o que o texto continua dizendo: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Olha, esses textos são fortes, mas são bíblicos. Isso está na Bíblia. Nós temos uma responsabilidade. Quando conhecemos a verdade, isso traz a nós uma responsabilidade. E aí nós voltamos à pergunta: o que temos feito, então, com Jesus, chamado Cristo? Uma verdade revelada a você. E o que você tem feito em relação a isso? Mateus 16, 13 a 17, já para a gente finalizar. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. A verdade foi revelada, a verdade foi julgado, a verdade foi condenado, a verdade morreu numa cruz, mas a verdade ressuscitou ao terceiro dia. E essa verdade foi revelada a nós. Essa verdade está disponível a nós. Essa verdade se faz presente aqui hoje. E essa verdade está com você dia após dia. E aí eu volto na nossa pergunta: o que faremos, então, com Jesus, chamado Cristo? O que nós faremos diante de toda essa verdade revelada? O que nós faremos diante de um julgamento? O que nós faremos diante das nossas dificuldades? O que nós faremos diante da nossa pressão
E olha como a gente tem sofrido pressão, como a gente tem sim as nossas dificuldades, como esse mundo pressiona a nossa vida. Mas o que faremos então com Jesus? Essa pergunta, às vezes lida rápida, não revela a profundidade que tem por trás disso. O que faremos? O que eu e você estamos fazendo com Jesus? Crucificando? Inocentando? Será que nós estamos lavando as nossas mãos? Será que nós estamos terceirizando a responsabilidade? Será que nós estamos tantas e tantas outras coisas? Ou será que assim como Simão Barjonas, Pedro, dizendo, olha, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. E o texto diz que o próprio Deus revelou isso a ele. O próprio Deus que revelou isso a Pedro é o mesmo Deus que quer se revelar a você todos os dias. O mesmo Deus que se revelou nas Escrituras de uma forma tão especial é o mesmo Deus que quer se revelar a você. Queria te convidar a ficar de pé, que a gente pudesse orar e refletir sobre essa pergunta. Olha, grave essa pergunta. O que eu estou fazendo em relação a Jesus, chamado Cristo? O que as minhas atitudes têm revelado essa resposta? O que a minha casa tem refletido em relação a essa pergunta? É uma pergunta para confrontar? Sim, claro que é. Jonas, você está querendo trazer um pouco um choque para nós? Sim, então sim. Porque o Evangelho não é brincadeira, irmãos. Olha, o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de ser inimigo. E nós precisamos nos atentar às questões sobre o Evangelho. Nós precisamos entender, e é meu desejo, e creio que Deus já está falando com você, o que nós temos feito com Jesus. Como eu disse, nós temos o livre arbítrio, a escolha ela é nossa. Apocalipse vem falando que Jesus está à porta e bate. Ele não está arrombando, não está pulando a janela, nada disso. Ele está lá, ó, tocando a campainha dizendo, ei, eu estou aqui. Agora a decisão de abrir essa porta ela é sua. Existem várias respostas para essa pergunta, mas eu queria que você orasse sobre a sua resposta. O que você tem feito em relação a Jesus, chamado Cristo? O que a sua vida tem respondido a essa pergunta? O que você precisa melhorar? Como eu disse, sim, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios, mas hoje eu queria te convidar a entregar tudo isso na cruz, a entregar tudo isso diante do altar. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, fique à vontade. O altar é lugar de rendição. O altar não é lugar para ninguém ficar olhando quem veio e quem não veio. O altar não é para você dar alguma satisfação para mim. Não, nada disso. O altar é um lugar de rendição. O altar é um lugar de publicamente dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não consigo. Se você quiser, se chegar, por favor, fique à vontade, apoie.